O painel que segue vai ser a propósito da sustentabilidade como modelo de negócio. Chamo agora José da Silva Almeida, Diretor Global Sustentabilidade e Cheque do Grupo Mota-Engil, José Eduardo Martins, sócio da Abreu Advogados, Maria Rebelo, Head of Sustainability dos CTT. A moderação vai ser de André Veríssimo, redator principal do ECO. Muito bom dia a todos, muito bom dia aos três, muito obrigado pela vossa presença para este debate esta manhã. Hoje em dia sabemos que a sustentabilidade já não é um nice to have, mas um must have. As empresas que querem ter, de facto, alguma afirmação no presente e no futuro estão obrigadas a incluir estes critérios de sustentabilidade na sua atividade e o grau de transformação necessário para reduzir as emissões e conseguir uma utilização circular dos recursos depende, de facto, em grande medida daquilo que o setor privado for capaz de fazer neste desafio. José da Silva Almeida, vou começar por si. O setor da construção e os próprios edifícios estão entre os principais responsáveis pelas emissões de CO2, cerca de 37% em 2021. E, de acordo com um relatório que foi divulgado agora na COP27, o consumo de energia e as emissões de CO2 deste setor cresceram em 2021 para um novo recorde e estão até a afastar-se daquilo que é o percurso para a descarbonização até 2050. E, portanto, eu para já ia-lhe fazer uma pergunta, não especificamente sobre a Mota-Engil, mas sobre, enfim, o setor, portanto, toda esta área, quer da construção, quer dos próprios edifícios, o que é necessário fazer para inverter este caminho, que, pelos vistos, não está a ir no sentido desejado. Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a honra estar aqui presente neste evento. Dando resposta, ou tentando dar resposta, porque acho que ainda estamos todos num caminho de tentar perceber qual é que é a resposta. Isto não tem a ver só com a empresa, tem a ver com o setor e tem a ver a nível mundial. E temos participado em alguns fóruns que nos têm corroborado com esse aspecto. A construção é um mal necessário, digamos assim. Quando estamos a falar de construção, todos nós precisamos de uma habitação, todos nós precisamos nos dirigir a algum lado, quer por estradas, quer por vias férreas. Acaba por ser um mal necessário. Aqui a questão é que vai haver sempre algum impacto negativo na própria construção. Há um uso do território que vai ser usado para a edificação. Isto leva-nos a pensar que, apesar desta herança, nós temos é que otimizar ao máximo a forma como nós construímos. Isto tem aqui vários desafios, isto não querendo dar um ar muito pessimista, mas é um pouco a realidade. Temos vários desafios porque nós temos que pensar como é que nós vamos desenhar o próprio projeto, e eu acho que aí é que está o grande segredo. Ou seja, não é tanto na própria construção, e nós somos uma empresa que temos a opção de ou só construir, que é o build, ou design and build, que acaba por ser desenhar o projeto e de construir. E eu acho que... Começa no design. Portanto. Exatamente. Eu acho que o grande segredo será nós estarmos mais sensíveis no design e, efetivamente, apresentarmos projetos que contemplem todas essas preocupações, desde o uso da água, aqui o professor Poças Martins falou nesta questão de como é que nós vamos pensar nas infraestruturas. É, efetivamente, sermos criativos o suficiente para conseguirmos já desenhar esse tipo de projetos de infraestruturas, porque aí é que nós vamos fazer a diferença. Ou seja, não será depois na fase de construção, porque nós acabamos por receber um projeto que não temos qualquer poder em alterar. Claro que podemos fazer algumas propostas de alteração, mas é um impacto muito residual. Mas, efetivamente, quando nós estamos a desenhar e a projetar, aí sim nós podemos fazer a diferença e eu acho que o futuro vai ser nesse sentido. Há outra questão que também temos de estar conscientes: os próximos projetos que estão adjudicados a nível mundial, não estou a falar só a nível português, não contemplam essas preocupações. Por isso nós temos aqui mais um desafio, que é os projetos que estão adjudicados ou que estão em carteira, muitas vezes ainda têm um impacto negativo. Por isso é urgente nós fazermos esta mudança de paradigma e, efetivamente, haver aqui alguns mecanismos que de alguma forma nos façam repensar e dizer assim, ok, este projeto foi aprovado, mas se calhar que vai ter impacto positivo ou vai ter um impacto negativo. E isso ainda não entra na equação? Começa a entrar na equação quando nós estamos a falar de investidores e de financiadores, e isso é claríssimo.
Eu acho que é engraçado, eu fui a uma conferência ano passado, promovida pela McKinsey, no âmbito da COP, e eles disseram uma coisa muito simples, que foi: ainda bem que vocês estão cá e estão preocupados com as questões de sustentabilidade, porque daqui a 10 anos, quem não tiver essa preocupação já não existe. E, efetivamente, nós estamos numa fase, e nota-se esta pressão que existe, não só a nível social e a nível público, desta mudança, mas, efetivamente, a nível de financiadores e investidores, começa a haver uma filtragem das empresas que estão alinhadas com estas preocupações. Não só querer investir mais nas empresas, como também o próprio financiamento ser um financiamento menos apetecível, porque nós não estamos a cumprir este tipo de preocupações. Por isso, eu acho que todo o contexto vai, sem dúvida nenhuma, potenciar que haja essa mudança. Ainda estamos, é nesse caminho de fazer a mudança. Eu, antes de passar, queria só, ainda sobre este tema, perguntar-lhe o seguinte. O problema também está, sobretudo, a montante, ou seja, na elevada pegada carbónica dos materiais de construção. Aí claro, existe... Existem ali 2 ou 3 ou 4, digamos assim, materiais que têm grande impacto a nível de construção. E às vezes as pessoas pensam, ok, a construção tem muitos materiais, mas efetivamente os que têm maior impacto, estamos a falar do aço, estamos a falar do betão, do cimento, estamos a falar do isolamento, são materiais que efetivamente têm muito impacto a nível de pegada carbónica. E já está, a nível mundial, já está a haver desenvolvimento no sentido de potenciar novos materiais que ou reduzam essa pegada carbónica ou até tenham um impacto positivo, que é absorvam o CO2, ou seja, neste caso até acaba por beneficiar. Claro que ainda está em desenvolvimento e, por exemplo, no Grupo Mota-Engil nós temos contextos distintos. Há tecnologias que nós conseguimos implementar na Europa, mas é impossível nós implementarmos, por exemplo, em África. Não existe essa tecnologia em África, ou o facto de nós até importarmos, ou melhor, importarmos da África, de países europeus, vamos ter uma pegada carbónica bem mais complexa do que o próprio material. Por isso, acaba por ser aqui um aspecto que também tem que ser tido em consideração. Por isso é que eu digo que nós estamos a fazer esse processo, porque há situações de contexto que ainda nem sequer, por mais tecnologia que exista, seja possível nós aplicarmos essa tecnologia. José Eduardo Martins, as empresas estão de facto a adotar este paradigma da sustentabilidade ou temos aqui ainda muito greenwashing? Eu nem sei por onde começar, porque eu vejo toda a gente tão otimista que eu preciso de estudar um bocadinho. Obrigado, Paulo, obrigado, António, por me convidarem, obrigado, André. Bom dia a todos. Obrigado também à Câmara Municipal de Gaia. Eu só queria tirar aqui um minuto antes de dizer que não à sua pergunta e explicar porquê. Muito bem. A sustentabilidade como modelo de negócio, tal como o tema propõe, é um tema para consultores. Quem faz vidro, faz vidro. Quem faz estradas e prédios, faz estradas e prédios. Quem distribui cartas, distribui cartas. Quem faz cimento, faz cimento. E o objetivo de toda a gente faz alguma coisa é ter lucro. Porque se não tiver lucro, não traga aos seus funcionários, não remunera aos seus acionistas, a vida não existe, está a ver? Senão coletivizamos tudo e depois recebemos uma quadrilha de pão no nosso fato azul a cada 15 dias. Como não queremos isso, precisamos antes de mais ter lucro. Mas começa a haver a ideia de que para ter lucro no futuro é preciso ser sustentável. Ah, sim? Bom, então deixe-me dizer uma coisa. Em 2000, eu não registro isso, sobretudo nas empresas que têm de estar no círculo da globalização. Porque boa parte, em primeiro lugar, como ainda no painel anterior aqui se disse, quando vier a Diretiva das Águas Residuais Urbanas, nós, para sermos mais sustentáveis, vamos ter que gastar mais dinheiro. Ora, que num país sem capital, que não seja os fundos europeus, isso parece-me assim uma coisa um bocadinho de... É bem intencionado, é de boa crença, mas vamos medir as coisas. A União Europeia, eu gostava de dar 3 dados antes de partir para o resto. Nós éramos em 1800 mil milhões de pessoas, levámos mais de 100 anos antes da Primeira Guerra Mundial a chegar aos 2 mil milhões de pessoas. Quando eu nasci éramos 3, hoje somos 8. Isso não pode deixar de ter impacto no que consumimos e no mundo como ele é. Ponto final. Segundo lugar, o país mais... Isto é um dado de 2022. Outro dado de 2022 é que a China se transformou, passou à frente dos Estados Unidos como o país mais poluente do mundo. A China emite 27% dos gases de efeito de estufa mundiais e a União Europeia 9%.
3 vezes mais. Metade do carvão do mundo é consumido na China. E o propósito da China é ganhar uma batalha comercial e ganhar a supremacia pela via económica. Portanto, o que nós estamos a dizer na Europa, quando falamos da taxonomia, do Green Deal e todas as outras coisas, é assim, nós vamos ser a lanterna do mundo, mas tal como o mercado interno e a moeda única deixaram as periferias do centro desta força política, que é a União Europeia, já aflitas, nós vamos pagar no pacote 50 for 55, cujos 55 milhões de euros, 1.000 milhões de euros alocados são ridículos para a transformação que devemos fazer, países como Portugal vão pagar a descarbonização mais cara do que pagar o mercado interno. E estas coisas é preciso dizê-las, porque se não as dizemos estamos a enganar as pessoas e vamos bater contra uma parede. Isto não vai ser barato e não vai ser fácil. E, portanto, ninguém pode levar a mal que os empresários se defendam, até porque há uma dimensão que os empresários defendam e que nós precisemos de uma certa verdade dos poderes públicos. Eu gostava de ter falado em todos os vossos painéis hoje, desculpem a palermice da imodéstia, mas é a paixão pelo tema. A palermice da imodéstia, mas uma coisa, eu retive 2 coisas importantíssimas, além do custo da Diretiva das Águas Residuais Urbanas, o que significa que o ambiente não é barato, implementar estas coisas não é barato. Retive, enfim, do Joaquim Poças Martins, que tenho sempre tudo, porque vale sempre a pena, mas disseste muito bem uma coisa, 80% da água está na agricultura e não tem preço. Enquanto não tiver preço, nada disto é uma verdade, até porque nós não habituamos as pessoas ao custo do tratamento das externalidades. Eu gostava de dizer que achei muito bem que a Câmara de Gaia esteja equilibrada, mas gostava, se fosse gaiense, de saber exatamente o que é que pago de água, o que é que pago de resíduos. Porque se a nova trend dos resíduos é nós pormos as pessoas, são sempre as pessoas que pagam, são sempre as pessoas que pagam, mas pôr as pessoas a pagar nas lojas quando compram coisas, através do ecovalor e não na tarifa municipal que pagam, tem que haver visible fee e tem que haver clareza para as pessoas darem valor ao serviço que lhes é prestado de volta. Agora que já disse estas coisas todas, queria dizer qualquer coisa sobre a sustentabilidade das empresas. Eu não tenho a certeza ainda que haja esse drive. Vamos lá ver, as pessoas não se educam, é a minha experiência cínica, empírica, obsiana, as pessoas não se ensinam pelo verbo, ensinam-se pela verba. As boas intenções, se as boas intenções mudassem o mundo, há 40 anos que nós assinamos a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Clima, que nós sabemos desde 1991, pelo painel intergovernamental das alterações climáticas, que tudo o que está a acontecer agora vai acontecer agora, nós não fizemos antes nada porque não havia pressão da opinião pública. Portanto, primeira coisa boa, os meus filhos mais novos, no esplendor da sua estupidez arrogante, dizem muitas coisas certas. E como dizem muitas coisas certas, criam alguma pressão política para obrigar as pessoas a fazer, e os políticos, que são os que contam, a fazerem algumas coisas de maneira diferente. Porreiro. E depois temos a União Europeia que acha, e acha bem, que nós temos que ir à frente dos outros. Eu só volto atrás. Acho que o limite é o da competitividade, que não nos faz mais pobres que os outros. Porque eu tenho uma ambição de viver num planeta saudável, mas sem ser escravo dos chineses, já agora. Okay? O tal tema da reciprocidade, não é? Reciprocidade. Ora, nós hoje temos um mecanismo, que é o mecanismo do ESG, e é nisso que me vou concentrar, porque acho que o fundamental do ESG é a transição energética, e sobre isso o painel a seguir vai dizer muitas coisas, mas nós hoje temos um mecanismo do ESG que eu não sei se para vocês já é uma coisa muito séria ou não é. Porque eu não sei qual é o banco onde vão, se calhar no banco do CTT, é possível, mas eu não sei qual é o banco que tem um balance scorecard honesto para verificar o que é uma matriz da ESG. E só para dar um exemplo, no setor da construção, o que é que nós temos hoje? Temos um ato delegado que aprovou a taxonomia europeia para vários setores, com o cimento a ser degolado à cabeça. Atenção, todos os setores que em Portugal são importantes para o emprego estão degolados pela taxonomia europeia. O cimento está degolado pela taxonomia europeia, acima de todos. O papel ia indo pelo mesmo caminho. A cerâmica, idem aspas. O que é que nós fazemos? Nós fazemos essas coisas. Nós fazemos coisas que têm grande intensidade carbónica. Essas dão emprego aos portugueses, mesmo com a média de salários que nós temos. E,
E, portanto, eu custa-me estar aqui a fazer um bocadinho do pessimista, quando eu sou a pessoa que há 30 anos acha que este é o caminho, mas o caminho não se fez. E, portanto, não se podem agora dar choques elétricos para conseguir coisas por milagre. E, sobretudo, em relação à taxonomia, nós estamos numa fase que é esta. E eu por aqui termino a primeira ronda. Os bancos, eu ontem vinha no caminho para cá, vim mais cedo, e fico enternecido com os anúncios das empresas que vão ser todas verdes e sustentáveis, porque basta ir bater à porta do banco. E eu pergunto, qual é o banco que já fez uma matriz da ESG em condições? É porque eu ando a trabalhar com o Instituto Superior Técnico e com a Faculdade de Sociologia há muito tempo, há 3 meses, para construir uma matriz da ESG, naqueles 7 pontos que a taxonomia aprovou, juntando o social e o governamental. Isto não é simples. Não é simples desde logo porque não há métricas comparáveis. Enquanto ninguém adotar uma métrica comparável, o que é que nós estamos a avaliar? É tudo greenwashing. Porque o papel suporta tudo. Portanto, eu tenho que ter uma matriz que tem que ser uma ferramenta informática que depois tem a dificuldade de, ao ligar-se nas 3 componentes, o ambiente já é legislação a sério, na maior parte dos casos. As outras são wishful thinking ou soft law. E como são ou wishful thinking ou soft law, aí a métrica é logo muito difícil. O que é a governança? O que é o meu compliance? O que é o meu contributo para a igualdade de género? O que é o meu contributo para essas coisas todas? Onde é que está a regra? Onde é que está a lei? Não existe. Mas depois, reparem, isto eu não vou ser chato, não vou ler nada disto, mas isto são os pontos da dimensão social. Obviamente tem que ter igualdade de oportunidades, inclusão, condições de trabalho e práticas laborais, respeito pelos direitos humanos. Aqui ainda há alguma coisa. Na governance não há nada. Mas depois, na dimensão ambiental, nós já temos uma série de obrigações que são obrigações de verdade. Estes 7 campos da taxonomia já são obrigações de verdade. E como são obrigações de verdade, eu estimo que muito depressa, quer o PT 2030, do qual sabemos 0, não é? Intenções, 0. Não há PT 2030 ainda. Estamos todos aflitos para executar a bazuca, vinha tudo ao mesmo tempo, ia ser tudo muito importante. Manifestamente não temos unhas para esta guitarra, porque se tivéssemos unhas para esta guitarra, neste momento, ninguém estaria a aprovar o próximo PT 2030 sem que os bancos percebessem dali uma luz do que é a matriz da ESG, já que vai ser financiamento no âmbito da União Europeia, cujo único propósito para este mandato é o Green Deal, já há alguma coisa aí devia haver de certo. Eu, pela minha parte, o pequeno contributo que estou a tentar dar às empresas é justamente tentar acabar uma matriz do ESG com uma métrica relacionada com as métricas internacionais que possa ser usada pelo financiamento, porque acho que é através do incentivo do financiamento que se vão fazer as coisas. E só quero acabar por dar um exemplo da taxonomia. Outro dia entraram-me no escritório uns senhores que estão a fazer casas. Como vocês sabem, as casas nos centros das cidades estão a ficar mais caras. Tem lados bons, tem lados maus, não temos tempo para discutir isso. Sim. Mas a verdade é que a taxonomia sobre casas diz coisas muito curiosas, como o Miguel já terá reparado. Diz quantos litros de água têm que sair na sua torneira, que são menos que as que saem agora, não é? Diz quanto... vai ao detalhe da separação das águas, muito bom. Vai a imensos detalhes. E dizia-me um senhor no meu escritório no outro dia: "Ó doutor, sabe, os meus clientes que me compram estas coisas de casas de 2 e 3 milhões de euros vêm de sítios onde odeiam que corra pouca água nas torneiras." E, portanto, o principal inimigo da economia circular e da sustentabilidade é, paradoxalmente, ou não, felizmente, o conforto a que nos elevamos e que ainda tem muito pouca comparação do que tem este resto das 8 mil milhões de pessoas que andam aí pelo mundo. Obrigado. Desculpe se foi um bocadinho comprido. Não, obrigado pela sua intervenção e pelos pontos todos que aqui deixou. Maria Rebelo, enfim, o CTT tem, de facto, feito aqui um caminho no sentido de reduzir a sua pegada carbónica. Eu encontrei este número, 65% desde 2008. Mas o que eu não consegui encontrar, e se calhar foi porque não consegui, de facto, chegar a essa informação, é o que é que está previsto para a frente, ou seja, qual é o compromisso do CTT nos próximos anos em termos de descarbonização, de atingir a neutralidade carbónica? Certo. Antes de mais, bom dia a todos. Eu estou um bocadinho entupida, espero que consigam perceber o que eu digo, e obrigada também pelo convite e estar... Obrigada. Neste ilustre painel e em conjunto convosco.
Então, respondendo à sua questão, sim, nós de facto já trabalhamos para melhorar a eficiência energética da nossa atividade já há mais de uma década, resultado também desse resultado que aí indicou e muito também derivado da nossa ambição de contribuir para a tal transição energética que vem agora a seguir, mas muito associada à aquisição de energia verde, pronto. E nós agora estamos numa outra fase, ou seja, nós já desde 2015 que adquirimos energia verde, mas agora estamos numa fase em que estamos a colocar painéis solares e estamos a produzir energia solar para autoconsumo. Nós até recentemente, por exemplo, lançámos uma iniciativa muito positiva com a EDP para começar a criar, por exemplo, os bairros solares, em que vai não só facilitar a descarbonização da atividade do CTT nesta lógica do autoconsumo, mas também a comunidade envolvente, isto porque nós, CTT, também temos um bocadinho este balanço do ESG que o José estava a referir há pouco. Portanto, eu creio que o complexo aqui é nós conseguirmos precisamente este equilíbrio entre a vertente económica, que importa sempre e continua a importar, mas este equilíbrio entre a vertente ambiental, social e económica é que é complexo de operar, não é? E, por exemplo, este projeto em particular que acabei agora por referir tem também então este impacto social nas comunidades envolventes, que terão então acesso a uma tarifa mais reduzida. Mas respondendo então à sua questão, qual é que é o nosso objetivo e como é que nós queremos fazer isto para o futuro? Portanto, o setor dos transportes tem o seu peso na pegada carbónica global, muito também associada a áreas de transporte que para já não têm ainda tecnologia disponível para conseguirem acelerar esta descarbonização. Nós, no nosso caso, tudo o que é a última milha, verificamos que já existe a tecnologia disponível e é aí que nós estamos no momento a acelerar. E, portanto, nós já este ano recebemos vários veículos elétricos que já tínhamos adquirido e, portanto, o que nós pretendemos é acelerar a eletrificação na última milha até conseguirmos eletrificar 100% dessa atividade. E depois, entretanto, estaremos sempre, como sempre estivemos, atentos às soluções de mercado e a parcerias possíveis noutros setores que venham a surgir tecnologias que nos permitam também reduzir e minimizar então a pegada carbónica noutras vertentes. Mas, portanto, será muito a respeito da eficiência energética, porque a eficiência energética, seja nos edifícios, seja na frota, seja na água, é uma questão de eliminar o desperdício, não é? E, portanto, isso simplesmente não faz sentido. E, além disso, então, esta vertente das energias renováveis, que nós atualmente estamos a tentar produzir para o nosso consumo próprio e também a questão da eletrificação, que, como é feita através das nossas instalações, portanto, estamos a fazer uma grande infraestrutura de carregamento das nossas instalações, tem o benefício de consumir então a energia verde e isso também tem um impacto positivo na nossa pegada carbónica. Enfim, a entrega de encomendas é um negócio em expansão, sim. Em grande expansão. Enfim, agora, nesta Black Friday, imagino que provavelmente se vão bater novos recordes de encomendas, portanto, também impulsionado muito pelo comércio eletrónico. Isso traz também uma carga muito maior em termos de sustentabilidade. Como é que os CTTs estão a lidar com esse fenómeno? De facto, o e-commerce tem vindo a crescer. Na altura da pandemia, então, houve um boom gigantesco, como todos sabem, e, portanto, isso tem um impacto também ao nível da nossa frota, porque imaginem, nós passando de transportar cartas para transportar encomendas, necessariamente vamos precisar de veículos com maior capacidade de carga, não é? E depois as encomendas, ao contrário das cartas, têm a desvantagem que transportam muito ar. Devido ao próprio pacote, não é? E, portanto, tudo isto são preocupações que nós temos também ao nível do design, não existe só na construção, existe também ao nível das embalagens. Nós temos vindo a promover a nossa oferta e a transformar a nossa oferta também a esse nível. Lançámos uma embalagem, por exemplo, de e-commerce reutilizável, que estamos a testar atualmente, e, portanto, eu apelo a todos que recebam eventualmente essa embalagem em casa, que a devolvam, podem devolver nas lojas, podem devolver nas marcas de correio ou até ao distribuidor, para que ela então cumpra o propósito e nós consigamos então testar o número de ciclos possíveis para que ela foi criada. E, portanto, o e-commerce traz esses desafios, traz maior necessidade de capacidade de carga,
traz outros desafios ao nível da própria arrumação e do transporte e da produção das embalagens, e nós também temos isso em consideração, até porque nós percebemos, nós temos um estudo de mercado recente feito precisamente para o setor do e-commerce, onde as pessoas inquiridas responderam que pretendiam que as embalagens não fossem só recicláveis, que isso é o mínimo, mas esta vertente da reutilização e também do serviço neutro em carbono, ou pelo menos menos poluente, e portanto é um bocadinho também por aí que nós estamos a ir, já também do facto de dar a resposta à necessidade dos nossos clientes. José da Silva Almeida, queria ir aqui também um pouco aos tópicos mais social e de governance e perceber, a Mota-Engil tem aqui um objetivo de reduzir a taxa de incidência de acidentes em projetos em 50% até 2026, aumentar em 30% o número de mulheres recrutadas ou promovidas a manager. Enfim, Um pouco sobre isso, não é? Exato. Como é que este tipo de medidas e que impacto é que esperam que elas tenham na melhoria deste tema da sustentabilidade? Isto é um longo caminho em que estamos a focar em aspectos muito pragmáticos e de alguma forma a tentarmos ser um bocadinho mais objetivos. Isto, pegando um bocadinho nas palavras aqui do José, que há pouco também comentou, esta história do ESG tem sido, efetivamente, um drive, não é? No sentido de nós vamos ter que fazer esse caminho, ainda não sabemos muito bem como. E esta que só para reforçar e para complementar, nós temos vários bancos ou investidores que nos pedem, muitas vezes, esses indicadores, ou então, hoje em dia, começa a haver uma contratação por parte deles, diretamente com entidades, por exemplo, uma Bloomberg, uma S&P, uma Sustainalytics, para nos avaliar como é que nós somos a nível de ESG. E a forma como eles avaliam é tudo muito relativo. E houve uma vez numa conferência ou numa conversa com a Bloomberg que eu questionei, então, mas vocês já avaliaram a Mota-Engil? Vão continuar a avaliar a Mota-Engil independentemente de nós querermos ou não, já está fora do nosso controle. Como é que vocês nos avaliam, sendo nós um grupo em que a construção é 70%, mas temos 20% de gestão de resíduos e temos outra percentagem de outros negócios. Como é que vocês fazem essa avaliação de uma forma mais rigorosa? Comparam-nos com quem? Porque depois isto é tudo uma questão de comparação. E eles foram claros, eles disseram, nós olhamos para o maior volume, qual é a maior receita, e extrapolamos em 100%. Ou seja, eles na prática ignoram todo o resto dos outros negócios, se tem impacto positivo ou se não tem impacto positivo. O que isto, só para reforçar mais uma vez, traz-nos aqui alguma dificuldade, efetivamente, a nível de estratégia e saber para onde é que nós temos que ir. Mas voltando à sua pergunta... Eu ia aproveitar porque depois há o desafio também da medição, não é? Sim, porque depois cada um tem as suas métricas, cada um tem o seu inquérito, cada um tem a sua forma de avaliar e depois depende daquilo que eles acharem que faz sentido. Por isso, nós temos que fazer um caminho e tem que haver aqui muito bom senso. Quando nós estamos a falar de ESG, tem que haver aqui uma análise de materialidade forte, porque para nós percebermos efetivamente onde é que nós, como grupo, temos maior impacto. E, por exemplo, quando nós estamos a falar da Mota-Engil e falou dos objetivos estratégicos de sustentabilidade, isto é a fundação das fundações, porque nós não podemos olhar para a Mota-Engil só como construtora. O contexto de engenharia e construção nada tem a ver com o contexto de gestão de resíduos, ou seja, Sumas, EGFs, Eco e Borni, noutros países, ou seja, nós temos que ver quais são os objetivos que podem ser transversais, e esses são os transversais, mas depois tem que haver uma análise estratégica em cada uma das áreas de negócio, para nós podermos efetivamente saber onde é que nós temos impacto. E só aí é que nós conseguimos definir as tais ações mais objetivas para fazer face a esta sustentabilidade. Outro dos aspectos que eu acho que era importante também reforçar, e também acho que já foi falado aqui, hoje em dia há uma grande moda na parte social, na parte ambiental, mas como aqui se falou, se o negócio não gerar dinheiro, não há dinheiro para a parte social, não há dinheiro para a parte ambiental, e isto é uma ilusão, porque focar só na parte social ou ambiental, efetivamente, tem ali um pé coxo, não é assim, não sei como é que seja, eu também sou muito bom em provérbios, mas existe ali uma falha de fundação. Eu acho que a grande estratégia, e é esse o grande paradigma que nós estamos a experienciar, é como é que o negócio se vai direcionar para projetos ou para serviços que sejam efetivamente os tais green, sustentáveis, que vão potenciar a parte social. E isto é que vai trazer a receita, vai trazer a margem para o acionista, em que automaticamente vai permitir então ainda desenvolver mais a parte social e a parte ambiental. Ou seja, eu acho que é importante
este paradigma, porque, caso contrário, o negócio nunca será sustentável porque não haverá dinheiro para contribuir para tudo o que as pessoas querem fazer. Esses objetivos são objetivos que estão alinhados com os ODS, não é? com os objetivos de sustentabilidade, e, de alguma forma, quiseram focar nos aspectos que nós, de alguma forma, conseguimos ou pretendemos ter controlo. Porque, mais uma vez, se nós quisermos pôr coisas que não vamos ter controlo, automaticamente é o greenwashing, é uma ilusão, é uma intenção. E nós estamos a tentar ser o mais conservadores e o mais direcionados possíveis e sermos humildes em tentar perceber onde é que nós temos que, efetivamente, percorrer. Porque não vamos conseguir ir a todos. Há muitas empresas que, por exemplo, esta história dos ODS, são 17, e dizem que contribuem para todos. Claro, mas se nós não formos direcionados para aqueles que são relevantes para o negócio e o impacto que o negócio tem, automaticamente nós não vamos conseguir ir a todos. E, efetivamente, esses foram os 5 objetivos que nós definimos, que nós conseguimos, ou que pretendemos conseguir controlar, dentro dos nossos negócios de uma forma transversal. Claro que depois, por cada um dos negócios, tem que haver um complemento e um aprofundamento daquilo que nós podemos controlar e que podemos melhorar. José Eduardo Martins, enfim, já até aqui foi aflorada a questão da governance, de facto, que é a base do alinhamento que pode ser conseguido dentro das empresas em relação a estes temas. Parece-lhe que isso está a funcionar em Portugal? Vêm os incentivos certos? Não é uma pergunta para eu dizer que está tudo muito bem. Eu precisava de uma dessas. Eu acho que estamos a fazer um esforço sério. E aí é daquelas coisas com menos cinismo. Acho que estamos a fazer um esforço sério para mudar, mas há setores onde essa resistência é naturalmente mais difícil. Eu gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás ao que já disse e dizer que eu percebo esta dificuldade. Até porque de fazer uma matriz da ESG, conseguir financiamento com ela e ficar por cá, a ter emprego cá e a evoluir ambientalmente e socialmente cá. Porque, como eu no fim do dia tenho que remunerar aos meus acionistas e pagar aos meus trabalhadores, e volto a dizer, essa é a minha principal atividade enquanto empresa. Eu gostava que não acontecesse, por exemplo, da taxonomia. Não vai deixar de haver cimento branco, mas vai deixar de haver cimento branco em Portugal. Porque é impossível produzi-lo com a oneração que a taxonomia, por exemplo, faz ao cimento branco. Então o que é que vai acontecer ao cimento branco? Onde é que não há taxonomia? À espera, é já ali, naquele país que deu 2-0 à Bélgica. Então se calhar eu vou fazer o cimento já ali do outro lado, onde deram 2-0 à Bélgica. Nem preciso de ir para mais longe. Mas eu quero dedicar-me a fazer infraestruturas a sério e remunerar os meus acionistas. Se isto cai muito caro, vamos ter mais empresas portuguesas e internacionais. Mas é nos sítios onde há menos regras, não é? Isto porque, assim, nós estamos a precisar... Há o risco quase de um race to the bottom, não é? De em vez de estarmos a... Então, mas como é que se faz a competição se os contentores chineses continuarem a vir cheios de coisas que não cumpriram nenhuma destas regras que nós estamos a cumprir? Estamos em competitividade ou não estamos com eles? Estamos em competição, melhor dito, ou não estamos com eles? Estamos em competição com todos os sítios onde a cadeia globalizada de produção tornou as coisas mais baratas. Alguém aqui dizia no primeiro painel que nós hoje em dia não fazemos muitas coisas. Esse foi o erro da América, não foi? Ter deslocalizado o cabaz de produção para a Ásia na expectativa de uma paz eterna que depois hoje faz com que quando as cadeias de produção se interrompem, a inflação toma conta da saúde das democracias, não é? É uma coisa que eu acho verdadeiramente complicada. Mas voltando ao que nós precisamos para ter uma matriz, quer dizer, já há estándares internacionais. Quer dizer, uma matriz da ESG é sempre uma matriz adaptada a cada empresa. Você tem que chegar ao banco, a sua empresa não é igual nem sequer à da Simpor ou da Cecil, que lhe fornecem matérias-primas, não é igual à da fábrica que você pode estar a construir, cada um tem o seu balanço da ESG. Mas vamos lá ver,
boa parte dos KPIs e mesmo dos soft law KPIs da governance, já estão, se o EC quiser, eu depois escrevo um artigo sobre isto, já estão todos, já há Global Reporting Standards e mesmo há um site do setor financeiro europeu, da Associação dos Derivados, que é o Sustainable Financial Disclosure Regulation, onde já há uma métrica de base de princípio. Se o Banco Central Europeu, em conjunto com a Comissão, que vai distribuir capital em forma de fundos estruturais pelos países da coesão, tiverem meia dúzia de bases a partir da qual se constrói o ramo específico de cada uma das empresas, nós podemos ser melhores. Ao nível da governance, voltando ao princípio e à sua pergunta, é o setor que eu vejo menos influenciado ainda pelo ESG. Claro que sim. Claro que... A ver, eu sempre que vejo uma notícia a dizer que esta ou aquela empresa já tem uma CEO mulher, ou já tem uma chairman mulher, ou já não são só diretoras de recursos humanos, acho uma coisa até meia... What's new, Pussycat? Quer dizer, então e depois? Não é? E as pessoas fazem disso ainda o grande objetivo. É a igualdade de género. Nos órgãos sociais e por aí fora. Eu diria que isso é obviamente fundamental, mas isso é só o ponto de partida mínimo. Há uma série de outras integrações que temos que fazer nas nossas empresas, a bem das empresas, mas ainda há um ambiente muito pouco dado à diversidade e à pluralidade de opiniões. As nossas empresas são, na maior parte... Desculpem, esta é só a observação empírica feita a partir de um escritório de advogados. Nós temos muitas empresas familiares, e bem, nós temos um tecido empresarial muito atomizado. Se você for ver o que é a nossa lista do Comércio Europeu de licenças de emissão, fica com uma triste imagem do que, infelizmente, são as forças e as fraquezas do país. Enfim, não é rico, não. Há muito tempo que não é rico. As forças por isso. E nessas forças e nessas fraquezas, nós temos mesmo que aproveitar, isso não é treta, nós temos mesmo uma revolução tão grande. Então, na transformação energética das empresas e na economia circular, em que uma pessoa vai a um fórum sobre resíduos e ouve toda a gente falar de combustível derivado de resíduos, mas nem uma pessoa fala da desclassificação dos resíduos para os voltar a incorporar no processo produtivo, no circuito, porque se você vai a um fórum que trata de resíduos, quem lá está são os operadores de gestão de resíduos. O negócio que eles querem é ter como matéria-prima os resíduos. Mas, quer dizer, nós na Alemanha, Joaquim, se eu tiver a dizer um disparate, atira-me um copo, mas nós na Alemanha, por exemplo, temos trituradoras e achamos que a matéria orgânica não é uma matéria para os fundos comunitários pagarem mais um caixote, que é o castanho, para pôr na rua, para limpar, para pagar a recolha de orgânicos. Um triturador. Eu ontem estragou-se uma canja, deitei à sanita. A sério, ajudou. E deitei à sanita, não é? Portanto, nós temos muita coisa ainda... Essa área da circularidade também dava pano para mangas. Ainda temos muita coisa para conquistar na circularidade, mas bastante mais para conquistar na governança. Muito bem. Maria Rebelo, não sei se quer fazer algum comentário àquilo que foi dito aqui, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Sim, olha, já tanto foi falado, eu vou pensando em coisas e tudo me faz sentido. Pronto, eu vou fazer... Não, à vontade. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários. Relativamente à taxonomia, eu percebo, mas eu, como sou uma pessoa positiva por natureza, tenho sempre a esperança que isto seja um processo evolutivo e que, tendo por base a transparência, não é, nós venhamos a ter os tais KPIs comparáveis e que se possa comparar o CTT com os Correios espanhóis ou com uma grande DHL, etc., e perceber onde é que está o investimento verde e onde é que não está o investimento verde, se a empresa está ou não a investir, quanto,
quais as receitas derivadas daí, e, portanto, e são dados que interessam a um investidor, porque é verdade que, mais uma vez, a vertente económica, obviamente, que não está aqui a ser menosprezada, nem nunca poderá ser no tecido empresarial, não é esse o objetivo, mas tentando fazer este equilíbrio entre as vertentes ambiental, social e de governance, creio que esse pode ser um bom sinal. Relativamente à economia circular, é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar há bocado disso, também daria pano para mangas, de facto, e é a questão precisamente do desperdício, ou seja, nós sabemos que os materiais e que há recursos que são escassos, e de facto os resíduos são matéria-prima. Nós fizemos uma coisa muito engraçada, e aqui também entra, acho que ninguém consegue fazer nada sozinho, e portanto nós vivemos num mundo global, estes problemas que nós hoje estamos aqui a falar são problemas globais e, portanto, as parcerias com as universidades, etc., e com outras empresas, mesmo parceiras, são essenciais. Por exemplo, a nível da economia circular, uma coisa tão simples como as máscaras de Covid que se usaram na pandemia e que havia esse barulho todo aí à volta, a Universidade do Minho, uma spin-off da Universidade do Minho, conseguiu transformar as máscaras descartáveis e reintroduzi-las na produção de outros materiais. E nós hoje estamos a fazer isso, e aqueles tabuleiros, há algumas imagens na internet das áreas operacionais do GTT, com os tabuleiros a passar com as encomendas e com as cartas, hoje em dia já incorporam material desses resíduos nossos que são introduzidos nesses tabuleiros das nossas áreas produtivas. É um exemplo pequenino, em pequena escala, mas que eu acho que também, na minha vertente positiva, que é uma vertente que há de evoluir positivamente no futuro. Enfim, a propósito desta positividade, e para terminarmos, começa-se cada vez mais a falar de modelos de negócio que não procuram apenas ser neutros do ponto de vista das emissões de dióxido de carbono, mas terem um contributo positivo no sentido de removerem também CO2. Enfim, pensar, é ser demasiado ambicioso ou há de facto caminho para se chegar aí? Eu creio que sim, existem assumidores de carbono naturais, como são as florestas ou como é o oceano. Portanto, hoje em dia também se fala muito do carbono azul, também vai ser uma área de desenvolvimento muito grande, expectavelmente nos próximos anos, e, portanto, aqui o objetivo geral será, então, nós conseguirmos em conjunto este balanço neutro, e, portanto, nós estamos em desequilíbrio. Nós sabemos que o problema aqui de não atingirmos o tal 1,5 graus centígrados do Acordo de Paris, etc., é que as alterações climáticas já cá estão, vão para ficar. Simplesmente acima disso, os efeitos podem ser tão imprevisíveis que nós nem conseguimos medir e esperar o que aí vem, não é? E controlar. Não sabendo o que aí vem, também não conseguimos agir de forma adequada. E, portanto, pensando nesta lógica do balanço, o balanço tanto se faz pela eficiência energética, pela redução, e é para aí que nós temos estado a trabalhar, como depois toda essa vertente dos consumidores de carbono, acho que sim, que vai crescer. Espero que o novo mercado de carbono também venha a trazer boas novidades. E que, no fundo, que tudo contribua para este balanço, sim. Posso dizer uma coisa, Vera? O carbono, obrigado, Maria, é exatamente como diz. O carbono, no fundo, tem... O ciclo do carbono são três coisas, não é? O uso, a remoção e a sequestração. Nós estamos, quando há 40 anos se ficou a saber o que ia ser o aumento da temperatura no mundo, e se conseguiu fazer mais ou menos uma projeção daquilo que ia acontecer. Não havia, basicamente só havia sequestro de CO2 pela floresta, e é por isso que a florestação na Indonésia ou no Brasil são quase tão fatais como a queima de carvão na China. Hoje em dia, eu sinto sempre no fim destas intervenções, hoje em dia, que eu que era a pessoa mais entusiasmada com o progresso ambiental, hoje parece que passei de... Sou mesmo o Anakin que se transformou no Darth Vader, não é? Mas eu não queria ser o Darth Vader e queria ter aqui alguma nota positiva. E essa é... Eu interesso-me tanto por estas coisas. Se alguém quiser, tem ali na mala a comunicação que acaba de ser feita pela Comissão sobre a captura de carbono. A captura de carbono como tecnologia é uma coisa que se está a afirmar. Aliás, há 40 anos havia um papel muito importante dos senhores da Universidade de Stanford, Solomon Pakala, que dizia:
não se preocupem com o clima, porque nós vamos ter stabilization wedges, vamos ter cunhas tecnológicas que nos vão permitir lidar com isto tudo. Provavelmente a captura de carbono e a sua transformação numa commodity e num combustível, que é uma coisa que tecnologicamente já está a acontecer na Suíça, nos Estados Unidos, em vários países, começa a haver tecnologias certificadas. Isso permitirá, se a Comissão quiser, fazer um mercado, mas há uma coisa que nós aprendemos com Kyoto ou com a primeira fase do comércio europeu de licenças de emissão. Um mercado com excesso de liquidez não é um mercado, é uma brincadeira. O mercado de verdade é um mercado em que há escassez para se procurar a eficiência. E, portanto, eu espero que o mercado da captura de carbono e a métrica que a União Europeia quer fazer já em 2023, para que seja possível instalar máquinas ao lado dos grandes produtores de carbono, sugá-lo, explicando mal a advogado, pô-lo numa caixa, transformá-lo em combustível, vendê-lo e trocá-lo, seja uma realidade rapidamente, mas que não seja daquelas coisas que depois fazem o preço da tonelada ser 0,0000 cêntimos. E não há incentivo. Que isso significa que não há incentivo para nada. Muito bem. Muito obrigado aos três. Obrigada. Vamos passar ao nosso coffee break.